Nos 6 primeiros meses do ano, foram registrados mais de 12.700 casos de dengue em Alagoas, um aumento de 85% em relação ao ano passado. Isso segundo o relatório publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 22 de julho agora. Para falar sobre as causas desse grande avanço da doença, eu converso agora com a diretora de Vigilância Epidemiológica da CESAL, Cleide Moreira. Bem-vinda, diretora, ao nosso programa. Foi um aumento grande, né? Por que isso aconteceu? Quando comparamos, os dados, as notificações de dengue de janeiro até o final agora de julho, as últimas semanas de julho, a gente percebe um aumento que está em torno desse valor que você colocou, de 80%. E o ano passado tivemos bem menos, Como a doença ela tem toda uma história natural, ela tem um período, ela é cíclica. Geralmente, quando 2013 tivemos uma queda, 2014 também da doença, circula um vírus que circulou 3, 4 anos atrás, e aí já tem muitas pessoas suscetíveis à doença. E aí o que ocorre? Há um recrudescimento dessa doença pela recirculação desse vírus que já circula endemicamente no nosso estado. E aí esse ano foi um dos anos eleitos para que a gente vivenciasse esse aumento de casos e tivemos alguns municípios em epidemia. Já é algo previsto, na verdade, esse ciclo já é algo previsto, que de repente aumenta um pouco, né? Ele já é previsto, a gente já percebe pelo monitoramento que fazemos semanal que municípios estão iniciando em alerta, que municípios vão entrar em epidemia, e com isso a CESAL, desde 16 de janeiro, que trabalha de forma sistemática, diária, com os municípios, tanto para evitar epidemias como para interromper epidemias. A tendência é que continue esse aumento de casos? Não. Geralmente a dengue ela tem 2 momentos bem definidos. Um epidêmico, que é o primeiro semestre, que anos atrás a doença era muito mais, a transmissão era muito mais alta no verão. Então hoje ela já tem uma outra tendência, ela fica o semestre todo. Temos aumento até junho, julho. Mas nesses últimos meses do primeiro semestre, a gente já percebe uma queda nas últimas 4, 6 semanas. E outubro, agosto, setembro, até o final do ano, a tendência é de queda. E aí volta o ciclo de novo. Primeiro semestre aumento, segundo semestre queda. E assim estamos há 30 anos vivendo esse problema. O que é importante é que, sabendo que é uma doença endêmica e sabemos que podemos controlar, não eliminar, podemos ter níveis mais baixos dos casos, se pudéssemos controlar melhor o vetor. Que no caso, aí entra também a participação da população, né? Porque no fim das contas a gente sabe que dengue, ela precisa ser controlada e acho que as maneiras de se controlar já são tão faladas, né? Mas cabe a gente falar de novo um pouquinho, né? Como é que você evita a dengue? Evitar a dengue existem várias maneiras, Fatores desencadeantes desse aumento do vetor, do Aedes aegypti, do mosquito que se instalou no nosso país e no Nordeste, em Alagoas, são vários, Não é só é uma pirâmide. Então, nós temos a população como um grande parceiro, nesse sentido, porque os focos estão nos domicílios. É lá que eu gero os criadouros, é lá onde eu acumulo minha água, porque eu não tenho água suficiente. E o poder público também tem a questão da coleta do lixo, do abastecimento adequado, da limpeza urbana, uma série de medidas e também da organização do serviço, porque é no município onde ocorre o combate ao vetor e onde ocorre a assistência ao paciente também. Como é que a população pode fazer a parte dela? Não deixar a água parada? De que maneira? Vamos lembrar isso. A população ela tem que adotar boas práticas, chamamos isso, em relação à questão
de cobrir seus reservatórios de água, que é algo simples, fácil, porque ela pode cobrir com tampas, com um pano, com qualquer coisa que proteja seu tonel, seu pote, sua caixa d'água, tudo que ela tiver, onde ela acumula para poder fazer uso para o consumo dela, já que ela não tem água na torneira suficiente, ela pode estar protegendo. Se ela faz isso, ela já está fazendo uma grande coisa. Ela não está deixando esse ambiente exposto para que o mosquito venha pousar ali, colocar seus ovos, proliferar e morar naquela casa, viver ali, fazendo todo esse ciclo de transmissão. Ou mesmo que ela tenha água na torneira, mas não deixar a água acumular em lixo, em piscina, em reservatório. Até uma tampinha de garrafa já é suficiente, né? Então, a questão da limpeza também, nos quintais, nos jardins, em apartamentos, que hoje a gente tem o mosquito circulando do 1º ao 8º ao 10º andar, e lá, se ele encontrar qualquer ambiente, seja na geladeira, numa partezinha da geladeira que tem, no ar-condicionado, tudo, ou num pequeno pingo de água que cai, ele cria um ambiente para que ele resida. Numa planta, a gente tem um dos maiores índices na Ponta Verde. Até onde eu entendo, a Ponta Verde não tem problema de deficiência de água. Mas nos grandes apartamentos, você vai encontrar, eu já encontrei, jarros lindos, enormes, cheios d'água, com as plantas ornamentais. E aqueles martelinhos fervilhando de larva do Aedes. Quer dizer, isso poderia também ser evitado. Temos que criar outras formas de colocar essas plantas. É um combate em sociedade, na verdade, né, diretora? Porque o próprio mosquito ele tem uma área de abrangência muito grande. O mosquito que nasce em determinado ponto, ele consegue voar até muito longe dali e atingir. E na altura também, né? Morar num andar alto não protege, não. Então, acho que é uma consciência coletiva isso, né? E ele não precisa também ir a longas distâncias, porque ele encontra rapidamente aqui no nosso ambiente locais muito próximos para que ele possa morar. A gente acaba sendo o melhor amigo do mosquito. Com certeza. Pois é, infelizmente. A senhora falou que assim, a CESAL ela acompanha e vai nas cidades e toma medidas, tanto de combate como de prevenção. Que medidas são essas? Olha, a CESAL tem uma história já de combate ao Aedes aegypti, de combate à dengue, de mais de 20 anos. E cada gestão que chega vem mantendo e garantindo esse trabalho. Atualmente, desde 16 de janeiro, com a nova gestão, a doutora Rosângela, a gente tem trabalhado diariamente, incessantemente, com equipes, com força-tarefa, exatamente em municípios que apresentaram problemas mais críticos, como a região do Sertão. Tivemos em Mata Grande, em Ouro Branco, em Maravilha, Delmiro Gouveia. Esses municípios estão sendo visitados desde esse período, no sentido de que a gente reduza essa transmissão da dengue e provavelmente até de outras doenças que o vetor da dengue também transmite hoje, e a gente pode abordar um pouco isso. E essas equipes elas são deslocadas de segunda a sexta-feira. Elas vão nas residências, trabalham junto com o poder público local? Trabalha com os prefeitos, com os secretários, com os agentes. Trabalhamos com as equipes de saúde da família em relação ao manejo do paciente, porque se você tem mosquito, se você tem o vírus, você tem pessoas adoecendo. Você tem que ter um serviço que acolha esse paciente, porque a dengue pode matar também. O que é que se recomenda, diretora, uma vez apresentando os sintomas, o que é que eu devo fazer? Eu vou direto a um posto de saúde, eu vou direto a um hospital de referência? O que é que se recomenda? Olha, todo município hoje, dos 102 municípios, ele tem como fazer frente ao atendimento de dengue no início dos sintomas. Se o paciente, ao ter febre, porque a dengue é uma doença febril aguda,
né? Então, ela continua ainda apresentando, na grande maioria, raríssimas exceções, é que ela não apresenta o pico febril de 39 a 40 graus, mas ela ainda é uma doença febril, onde é bem característica, diferente das demais. Então, se eu tenho esse sintoma, dor de cabeça, febre, dor corpo, nas articulações, dor no corpo, e tenho alterações também na questão dos parâmetros hematológicos, faço um hemograma, tenho queda de plaqueta, aumento de hematócrito, isso tudo, todos os municípios estão preparados, aptos para fazer esse primeiro atendimento quando o paciente ainda está apenas com dengue e não está com dengue com sinais de alarme ou com dengue grave. Quando ele apresenta esses sintomas de febre, dor no corpo, dor nos olhos e outros sintomas considerados esses mais os sinais de alarme, como dor abdominal, vômitos persistentes e sangramentos, isso já é caracterizado como um quadro que mais requer um local, um ambiente hospitalar mais preparado para acolher. Nesse caso, ele deve ir para um hospital de referência. Ele deve procurar um hospital, uma unidade de 24 horas do seu município, e dali o médico faz a avaliação se ele precisa vir para o hospital de referência, que é o Hospital Escola Elvio Alves. Além da dengue, né, a gente tem mais 2 vírus circulando aí, tem a Zika e tem a chikungunya. Vamos diferenciar a questão dos sintomas, né, a princípio, que a gente sabe a diferença de um para outro? Sim, nós temos, desde janeiro, que a gente trabalhava na vigilância de identificar o vírus chikungunya, né, da febre chikungunya. E até agora a gente não conseguiu identificar essa aqui doença. No estado não tem confirmação dele do ponto de vista laboratorial, né? Clinicamente, alguns casos parecidos, mas a gente não conseguiu isolar. Ainda não confirmou. Não podemos confirmar, mas a gente está vigilante e observando esses casos para que a gente possa ter. Então, a febre do chikungunya, ela é transmitida também pelo Aedes aegypti. Ela tem uma característica um pouco mais diferente da dengue, porque ela apresenta um quadro febril mais brando, mas ela tem dores articulares muito mais fortes e edemas. E tem 3 também, a gravidade dela, ela apresenta um quadro agudo, um quadro mais grave, que é quando você sente muitas dores e não consegue nem andar, fica mais curvado, e você pode ter um período mais longo da doença, onde você fica fazendo um tratamento praticamente que muitas vezes leva rapidinho, 2, como é que está a situação anos. Da Zika aqui no estado? E a Zika, nós temos a confirmação dela, porque temos Zika circulando na Bahia, como chikungunya também, e dengue. Então, são 3 doenças circulando simultaneamente. Tem vários municípios, vários estados do Nordeste que estão próximos a nós. E Zika temos em Mata Grande, conseguimos isolar, em Colônia Leopoldina. E temos clínica de Zika que estamos também acompanhando. Mas não configura epidemia ainda, Zika não? Não podemos, porque certo. A gente não ainda tem um panorama onde a gente possa confirmar esses casos por laboratório. Ok, então, Cleide Moreira, diretora de Vigilância Sanitária da CESAL, epidemiológica, perdão, obrigado pelas suas informações. É um assunto muito vasto, acho que a gente pode encerrar dizendo que no fim das contas contra a dengue é melhor prevenir do que remediar. A gente tem que fazer a parte da gente. Lhe agradeço pelas suas informações e pela sua entrevista. Muito obrigado. Tá, obrigada a vocês. Bom, e o programa Pauta Especial fica por aqui. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.